Aleluia. As crianças vão lá para o departamento infantil. Vamos? Pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez na presença do Senhor. Esse momento das crianças é muito importante na vida da nossa igreja. As crianças são muito importantes na vida da nossa igreja. E se você estiver com o seu coração inclinado a isso, disposto a isso, você está aprendendo nessa celebração por meio de todas as coisas. Amém? Deus pode e fala conosco por meio de todas as coisas? E por que Ele não falaria por meio das nossas crianças? Rômulo que o diga, hein, Rômulo? Semana retrasada, o versículo de uma das crianças que foi dito aqui neste altar, falou tanto ao coração do Rômulo, que foi o tema da reflexão da célula dele. E ele compartilhou com a célula CJY, ele e a Natália. Olha que bênção, gente. Vocês percebem isso? Deus está falando com a gente. A palavra do Senhor é viva em todo o tempo. Nós podemos ouvir ao Senhor por meio dos louvores, por meio das crianças. E vamos ouvir agora também por meio da sua palavra que é viva. Amém? Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero iniciar esta reflexão hoje fazendo algumas perguntas para vocês, que certamente vocês já ouviram essas perguntas, mas hoje eu quero fazê-las mais uma vez. E as 3 perguntas são essas: quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Quem sou eu? De onde vim? E para onde eu vou? Quem é você, meu irmão e minha irmã? De onde você veio? Para onde você vai? Provavelmente você, no seu tempo de escola, ou até mesmo na universidade, você ouviu na aula de sociologia, de filosofia, algumas dessas perguntas, algumas dessas indagações, por muitos sem resposta. Mas para mim e para vocês, essas perguntas têm resposta. Amém? Vocês entendem isso? Vocês sabem as respostas dessas perguntas? Você já se fez essas perguntas? Qual é a resposta? Se nós realmente soubéssemos a resposta dessas perguntas, com certeza o mundo não seria e não estaria como está. Se nós tivéssemos consciência do nosso propósito, de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, nós começaríamos e terminaríamos grandes coisas para Deus. Nós viveríamos coisas grandiosas na presença do Senhor. Porque quando temos clareza dessas respostas, temos clareza da nossa identidade. O nosso segredo, meu irmão e minha irmã, que está aqui, é sabermos qual é a nossa identidade. É sabermos quem nós somos em Deus. O que realmente nós somos de Deus. E escute uma coisa. O maior objetivo, ou um dos maiores objetivos de Satanás é minar nossas forças. E sabe como ele faz isso? Minando a nossa identidade. Nos fazendo achar ou pensar que nós não temos um Deus que é o nosso Pai, nos fazendo achar e pensar que essa vida termina aqui e que tudo isso vai passar. Eu estou aqui para casar, para ter filhos, para vir à igreja uma vez no mês, tomar a Santa Ceia, para trabalhar. O inimigo está e tem tentado
roubar de nós a coisa mais preciosa que nós temos, que é o fato de nós sermos filhos e filhas de Deus e de nós termos uma identidade no Pai. Mas escute uma coisa, meu irmão e minha irmã. Os homens e as mulheres que conhecem de verdade a sua identidade são uma ameaça para o inferno e derrubam gigantes. Amém? Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui nesta noite para entender a palavra do Senhor, para viver a nossa identidade em Cristo Jesus e para derrubar todo e qualquer gigante que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa família, quanto neste mundo, na nossa igreja. Se nós entendermos a nossa identidade, nós vamos viver e fazer grandes coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Quem não tem, escute bem, quem não tem convicção da sua identidade, dá ouvidos às mentiras que o diabo conta. Quem não tem convicção da sua identidade, dá ouvidos às mentiras que o diabo conta. Mas eu e você, nesta hora, nesta noite, estamos ouvindo a palavra do Senhor. E é isso, e é essa verdade que nós queremos ouvir. É a palavra do Senhor que nós queremos viver. É aquilo que o Senhor tem para nós, que nós queremos acolher. Então, meu irmão e minha irmã, se até hoje, se até aqui, você ouviu, deu ouvidos para o diabo. Se você permitiu que ele minasse as suas forças, que ele destruísse a sua identidade, o seu propósito, o porquê você está aqui, para onde você vai, repreenda ele em nome de Jesus e tome posse nessa noite de quem você é filho de Deus. Essa é a minha e a sua identidade. Amém? Meu irmão e minha irmã, nós vamos nesta noite ler a história, revisitar a história de um homem da Bíblia que nós já conhecemos. E essa história é uma história que está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, ela está em destaque, aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Mas como o texto é bem extenso, a cada momento, a cada tema que eu desejar e que eu desejo compartilhar com vocês nessa noite, eu vou ler um trecho desta palavra, ok? E desta passagem que conta a história, e a história que eu quero contar para vocês hoje é a história de Davi. Hoje nós vamos aprender com esse personagem bíblico sobre a nossa identidade. E Davi foi um homem questionado na sua identidade para não viver o seu propósito. Vocês sabiam disso? Sim? Vocês já tinham reparado nisso? Eu quero compartilhar com vocês sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nasce a partir da leitura e da reflexão de 1 Samuel, no capítulo 16, os versos de 1 a 13. Você pode abrir a sua Bíblia, mesmo assentado, permaneça com ela aberta. Nós iremos nos debruçar nesse texto e nesses capítulos. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Samuel, enviado a Jessé, esse é o título deste salmo, desta mensagem. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz.
vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A primeira coisa que eu aprendo lendo este trecho da história, da narrativa de Davi, nesse livro de 1 Samuel, no capítulo 16, é que Davi, ele é amado. E ele é reconhecido, ele é lembrado por Deus. Meu irmão e minha irmã, uma coisa que a gente precisa saber a respeito da nossa identidade em Cristo é que a gente é amado, que a gente é amada pelo Senhor. E que o Senhor ele não esquece da gente. O nosso Pai, como foi o caso de Jessé, pode até esquecer da gente, mas o Senhor sabe. O Senhor acredita que há uma Keila, que há uma Isabel, que há uma Poliana, que há mais um filho escolhido e com propósito para servir ao Senhor. Esse homem que é Davi é lembrado por Deus. Eu e você somos lembrados pelo Senhor. Acredite que Deus ama você. Ele não esperou Davi chegar ao topo, ao palácio. Ele foi buscar Davi e ele encontrou graça em Davi quando Davi ainda era um jovem. Ele encontrou em Davi graça quando Davi, diferente dos seus irmãos, estava lá pastoreando as ovelhas humildemente, fazendo a sua tarefa a tantos olhos tão simples e humilde, mas que para o Senhor tinha um propósito e muito valia. Ele ama você, Ele ama a mim por detrás das malhadas, aonde nós estamos. Ele vai ao nosso encontro, aonde você estiver, o Senhor vai te encontrar. E deseja te encontrar com o seu amor. Você e eu precisamos reconhecer isso. Nós somos amados, nós somos amadas. Quem esqueceu de você? Tem filhos aqui, filhas que foram esquecidos no supermercado pelo pai? Que tiveram alguma experiência engraçada assim, Lulu? Você teve alguma experiência engraçada assim? Graças a Deus não, né? Quem esqueceu de nós? O nosso pai? O nosso líder? Quem não reconheceu o seu valor? Quem não tem reconhecido quem você é? Essas pessoas,
elas podem ser um Jessé hoje na sua vida, para que você reconheça o amor de Deus e o valor que Ele vê em você. Ele nos ama e nunca esquece da gente. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender e reconhecer o amor de Deus e a disposição do Senhor em nos encontrar. O Senhor acha graça na minha e na sua vida. E muitas vezes nós procuramos nos homens, nas mulheres, na nossa família, nos nossos amigos, o reconhecimento e o amor de pessoas humanas, falhas, que não podem e nunca poderão nos dar aquilo que só o Senhor pode nos dar e fazer por nós. O amor de Deus. O amor de Deus não é comparado ao meu e ao seu amor. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus permanece. O amor de Deus é presente, mesmo quando eu e você não nos sentimos amados. E nós muitas vezes não nos sentimos amados, porque estamos esperando o amor de quem não pode nos dar aquilo que nós precisamos. Meu irmão e minha irmã, 1 João 19 nos diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes nós queremos amar ao Senhor. Nós dizemos que nós amamos ao Senhor. Nós cantamos isso, nós declaramos isso. Mas até que ponto isso é uma verdade na nossa vida? Até que ponto isso é real? Até que ponto não passam de meras palavras que saem da nossa boca? Sabe quando esse amor vai ser real? Sabe quando essa declaração vai fazer sentido? Quando eu e você nos sentirmos verdadeiramente amados. Quando nós entendermos realmente o que Cristo fez na cruz. E quando nós estivermos com as nossas expectativas não no amor das pessoas, mas no amor do Senhor por nós. Porque Ele nos ama e nos amará para sempre. Ele entregou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que não gozamos da vida? Sabe por que não gozamos da alegria? Sabe por que não entendemos a salvação e muitas vezes andamos como pessoas aprisionadas, pessoas dependentes, escravas? Porque nós não entendemos que nós somos amados por Deus, que nós somos filhos e filhas queridas do Pai. Meu irmão e minha irmã, será que nós nos esforçamos tanto em agradar a Deus como fazemos para agradar as outras pessoas? E sabe por que a gente se esforça tanto para agradar as outras pessoas? Porque a gente quer o amor das outras pessoas, não é verdade? A gente quer agradar as outras pessoas. Mas sabe por que a gente não procura agradar a Deus? Sabe por que a gente não procura fazer isso com Ele? Porque a gente não parece que não está tão preocupado assim, não entendeu o amor dele pela gente. Porque quando a gente entende verdadeiramente o amor de Deus, a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas, o nosso desejo, a nossa intenção nessa terra, não é agradar as pessoas, é agradar ao Senhor, é honrar a Ele com a nossa vida, com os nossos talentos, com os nossos dias, com tudo que temos e com tudo que somos. Mas nós insistimos em gastar o nosso tempo agradando os outros. Não tem problema em agradar os outros. Eu particularmente amo agradar os outros. Acho que gosto até de agradar demais. Mas por que eu não desejo tanto agradar o Senhor? Porque eu não me empenho tanto em amá-lo? A palavra do Senhor diz que eu amo porque Ele me amou primeiro.
Eu só vou amá-lo quando eu entender verdadeiramente que Ele me ama. Você está entendendo isso? Quando entendemos o amor de Deus por nós, nos empenhamos em honrá-lo com a nossa vida. Essa é a nossa motivação. A nossa motivação não é a honra, não é a glória, não é agradar os homens e as mulheres, o pastor, a pastora. É aí que deve estar o nosso coração. O problema é que muitas vezes esquecemos de ser quem Ele deseja que sejamos, porque estamos gastando nosso tempo e energia em fazer o que as pessoas querem que sejamos e façamos. Quantas vezes você fez algo que você não queria fazer para agradar alguém? Fala para mim. Porque eu já fiz muitas vezes, Cecílio, Conceição. É da nossa natureza humana. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos gastar o nosso tempo e a nossa energia em fazer o que Deus deseja que façamos. Em ser quem Deus deseja que sejamos. Aproveite o campo. Deus te colocou como pastor de ovelha? Seja o melhor então. E faça isso para a honra e glória do nome do Senhor. Não queira viver ou fazer outra coisa, ou a tarefa de outra pessoa. Deus reconheceu Davi em sua humildade e em sua singularidade, porque ele queria um pastor de ovelhas. Ele quer você, quem você é. Ele quer a mim, Ele quer a cada um de nós, na nossa singularidade, com as nossas peculiaridades. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou e viu que era bom. E Ele tem feito isso ao longo de todos os anos, criando eu e você, homens e mulheres que têm tudo para honrar e glorificar ao nome do Senhor, mas que estão lutando e batalhando todos os dias para serem outras pessoas, para fazerem outras coisas que não aquilo que Deus quer que façamos e que sejamos. E por que a gente faz isso? Porque a gente não entendeu o amor de Deus e porque a gente não tem se empenhado a amá-lo e agradar a esse Deus. A gente tem se preocupado mais com os outros. Meu irmão e minha irmã, quem você é? Quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, ou deseja que sejamos, fracassamos em ser nós mesmos. Eu vou ler essa frase mais uma vez para vocês. Quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, ou deseja que sejamos, fracassamos em ser nós mesmos. Ele reconhece você. Ele ama você. Meu irmão e minha irmã, não abra mão de ser quem Deus te criou para ser. Não abra mão. Não negocie a sua identidade. O seu RG é igual ao do seu esposo, da sua esposa? Não. Por mais que vocês convivam juntos, por mais que vocês morem juntos, por mais que vocês tenham filhos, você é uma pessoa. Não existe ninguém no mundo igual a você. E você é tão amado como todas as pessoas que estão aqui. Porque Deus tem uma porção de amor e de graça igual para cada um de nós. E se nós desejarmos desfrutar disso, nós vamos desfrutar. E nós vamos provar de uma vida de amor, de poder, de graça e de propósito nessa terra. Meu irmão e minha irmã, agora eu quero ler outro trecho. 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 16, a partir do verso 12 até o verso 30. Espera aí.
16, 12, 30. Ixi, eu anotei errado. Gente. 17, 12 e 30, perdão. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa de trigo, deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem. E trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, então, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi tinha sido enviado para ser um entregador de comida, né? Foi lá levar uma comidinha para os guerreiros, para os soldados. E aí, quando ele chegou diante dos guerreiros, dos soldados, os soldados estavam como? Com o quê? Com medo. E aí, aquele cabrinha, que era um pastor de ovelhas, novinho, jovem, né? Que ninguém dava nada por ele, chegou lá. Como assim? Vocês não creem no Deus vivo? Vocês não creem na palavra do Senhor e naquilo que nós podemos fazer em nome de Deus? Como assim? E o que é que acontece, meu irmão e minha irmã? O irmão dele. Deixa eu falar mais uma vez para você. O irmão dele. Como que chamava? Eliabe. Por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? O que você está fazendo aqui? O que você entende disso? Você é um pastorzinho de ovelha.
Você não entende nada não, você é jovem. Você é fraco. Você não tem habilidade como eu, os seus irmãos e esses soldados têm, eu imagino eu, o pensamento de Eliabe. Mas Davi tinha algo que Eliabe e que aqueles outros homens não estavam tendo naquele momento. Confiança no Senhor. Aqueles outros tinham medo. Meu irmão e minha irmã. E o que um homem e uma mulher de Deus pode fazer e pode viver quando confia em Deus é algo extraordinário. E pode afetar e transformar o destino. Não só o seu, mas de muitas vidas. Davi, ele podia ter dado ouvido para o seu irmão. E ele podia ter parado por ali mesmo, né? Ju e Alexandre. Não vou para casa, sou só um entregador de marmita, só um motorista do iFood, né? Que seria hoje. Só vim aqui entregar a comida, vou lá, meu irmão falou, né? Porque com quem que eu deixei as ovelhas? Vou lá voltar para as minhas ovelhinhas, é isso que eu sei fazer. Mas Deus, meu irmão e minha irmã, se Ele acredita em você, e se Ele vê em você valor, não importa o que o seu irmão, o que os seus amigos, o que as pessoas que estão à sua volta vão falar e pensar a olhar para você. O que importa, o que nos importa é falar, é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Independente das circunstâncias. Acredite em Cristo e no propósito dele para a sua vida. Diante do medo dos israelitas, Davi se posicionou com confiança. Diante do seu irmão Eliabe, ele não se acovardou, paralisou o que poderia ter acontecido e o que acontece com a gente também. Porque se tem algo que tem poder de afetar a gente, de paralisar a gente, é a palavra de alguém que a gente ama, que a gente respeita. Não é verdade? Que é da nossa família. Faz um estrago danado, não faz não? Porque a gente quer ser amado pelos nossos, mas às vezes eles dão umas bobeirinhas. Eles falam umas coisas que eles não deviam dizer. E acontece, a nossa natureza, às vezes a gente dá umas erradas, né? Mas Davi poderia ter se acovardado e se paralisado pela atitude do seu irmão. Na nossa jornada, nós estamos sujeitos à oposição. Mas o que faremos com ela fará ou não vivermos o nosso destino. Dê ouvidos à voz do Senhor. Busque discernir aquilo que Deus fala ao seu respeito, aquilo que Deus quer para a sua vida. Se posicione e não se deixe atemorizar. Se Deus disse que você nasceu para ser assim e para fazer assim, meu irmão e minha irmã, não deixe que o inimigo use pessoas muitas vezes de perto da gente para roubar isso de nós, para roubar isso de você. Acredite em Cristo e no propósito dele para a sua vida e não desista disso. A gente cantou, você faz parte, você é a igreja. Esteja de pé, permaneça de pé. O que nos move é o quê? O que vocês aprenderam com a música? É o que nós cremos. Não é o que os outros pensam ao nosso respeito. É o que nós cremos. É o que a palavra diz que somos. Meu irmão e minha irmã, viva por fé. Olhe para Jesus e confie, Ele estará com você. Não importa se você é alto, ruivo, jovem, adulto,
idoso, o que importa é que você é filho de Deus e em Jesus mais que vencedor. Se Deus acredita em você e se Deus vê em você um pastor de ovelhas, um entregador de marmita, o que seja, um homem que pode e deve e Ele quer usar, deixe ser usado pelo Senhor. Viva para o Senhor, honre a Deus, glorifique a Deus aonde Ele te colocou. É num consultório médico? É numa vendinha? Aonde você está hoje? Na sua casa, só trabalhando e servindo a sua família? Aonde você está? Tem propósito de Deus neste lugar. Não desperdice, não despreze o lugar onde Deus te colocou. Ele quer te usar neste lugar. Ele vai te usar neste lugar. E eu não posso estar no lugar que é para você estar. Se eu fizer isso, vai dar ruim. Já pensou, doutor Léo, eu dando anestesia no povo? Não ia dar bom. Nós somos filhos de Deus com essência, com propósitos individuais, singulares, que precisam ser manifestados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E por fim, tome posse da sua verdadeira identidade e vença os gigantes. Diante do gigante, Davi usou as armas certas. 1 Samuel 17, do 31 ao 50, fala o seguinte: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais de Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor, te entregarás nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que desprezou
dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Diante do gigante, ele usou as armas certas. Deus te concedeu e te concederá as armas que você está habilitado para usar. Davi não usou as armas de Saul. Ele usou as armas de quem? As armas que o Senhor tinha confiado a ele. Não despreze as armas, as ferramentas, as habilidades únicas que o Senhor confiou a você. Não despreze o que você sabe fazer e o que tem em suas mãos. É com isso que Deus vai te fazer vencer, meu irmão e minha irmã. Pare de olhar para a ferramenta do coleguinha. Não é com a ferramenta do coleguinha que você vai vencer o gigante, que você vai vencer a sua batalha, que você vai vencer aquilo que Deus quer que você vença, que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, que você vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Tem lugares que você só acessa, só entra com sua identidade, sendo quem você é. Você consegue acessar um avião, fazer uma viagem nacional, internacional, que seja, com o RG do seu amigo? Não. Porque tem lugares que você só acessa com a sua identidade. Da mesma forma é a nossa vida. Diante daquilo que Deus quer fazer. Deus quer me fazer, quer te fazer voar, quer nos fazer romper. Mas para isso nós vamos precisar usar a nossa identidade. Quem nós somos em Deus. Nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Aí sim nós vamos voar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, somos únicos e as nossas guerras também são. Pode ser que ninguém dê nada por mim. Pode ser. Pode ser que ninguém dê nada por você. Pode ser também. Mas o que importa é que Ele acredita em mim. Ele acredita em você. Ele acredita em nós. E se nós estamos aqui, se nós estamos com vida, é porque é a propósito do Senhor para nós. Meu irmão e minha irmã, o que importa é isso. É que Ele nos chama. E também é Ele quem nos habilita para desafiar e vencer gigantes. Qual é o gigante que você tem que derrubar? Qual é a sua missão? Acredite em Cristo e no propósito dEle para a sua vida e você irá vencer, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim como Davi. Esses dias a gente estava no GD dos pastores e a gente viu um vídeo do Desafiando os Gigantes. Vocês assistiram esse filme? Sim? O que faz a diferença no filme Desafiando os Gigantes, e o que faz diferença também num filme recém-lançado na Netflix, que me chama muita atenção. Como que é o nome do filme, amor? Que lançou? Aquele que eu assisti sozinha porque você dormiu. Acontece na casa de vocês também, gente? Como que é, amor? Arremessando alto. Sabe o que é que faz diferença? O treinador. Meu irmão e minha irmã, você tem alguém com você e por você, para te fazer caminhar mais uma milha. Para te falar, vai meu filho, você é amado, eu acredito em você, caminha mais uma milha. Você não está sozinho nessa luta, você vai vencer esse gigante. O que faz diferença na nossa vida, o que fez diferença na vida de Davi, foi o fato dele ter alguém que estava com ele, que era por ele. Assim como o que fará diferença na nossa vida é isso, é a nossa identidade, é o fato de sermos filhos e filhas de Deus. É isso que faz diferença.
É isso que faz a gente não desistir. É isso que faz a gente não se abater. É isso que faz a gente não parar. Não é as dificuldades. Não são as oposições. Nada poderá nos parar. Nada poderá separar o homem e a mulher, aquele que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então se aproprie do amor de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Se aproprie disso nesta noite. Se aproprie que você é amado, que você é filho de Deus e que se você está aqui é porque Deus acredita em você. Independente da sua idade, independente do que você está fazendo agora. É nesse lugar que Deus quer e vai te usar para a honra e glória do seu santo nome. Eu sou uma pastora de 28 anos, fiz sexta-feira. Nem parece, né? Jovem. Jovem, pastor e mulher. Vocês acham, podem achar que isso não faz diferença, mas faz bastante diferença. E eu já me importei muito com isso. Muito mesmo, vocês não têm noção. E para agradar as pessoas, para ser aceita e para ter o meu ministério reconhecido, muitas vezes eu fiz, falei, até me vestir. Para ser aceita. Mas Deus queria e Deus quer que eu seja uma pastora jovem de 28 anos nessa igreja. Se Ele quisesse que eu fosse outra pessoa, Ele tinha chamado outra pessoa. Mas Ele me chamou. Ele chamou você. Ele quer você do jeito que você é. Se Ele está te chamando com 30 anos, é com 30 anos que Ele quer te usar. Se Ele está te chamando com 80 anos, é com 80 anos que Ele vai te usar. E Ele vai te usar com a tua experiência dos teus 80 anos. Se é com 15 anos, Ele vai te usar com a tua experiência dos teus 15 anos. O Lulu, 16. Independente da sua idade, independente da sua aparência, independente do lugar que você está inserido, independente da sua formação familiar. Você é amado por Deus, eu sou amada por Deus. E isso é o que faz diferença na minha história, no meu ministério e na minha trajetória. Sabe quem faz aniversário no mesmo dia que eu? John Wesley, 17 de junho. Eu nasci John Wesley. Mas deixa eu falar uma coisa para você. John Wesley foi um homem notável, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas Deus não quer que eu seja John Wesley. Deus quer que eu seja Isabelle de Freitas e Silva. Deus quer que você seja você. E Ele quer te usar. E Ele quer fazer algo natural e sobrenatural na tua vida, meu irmão e minha irmã. Se você deixar. E se você não se atemorizar. E se você não deixar que os gigantes te parem no meio da jornada, no meio do caminho. Você tem tudo o que precisa para vencer. Você tem o Senhor. E Ele já te deu as ferramentas necessárias para que você vença essa batalha. Para que você viva a vida que Ele te deu. Amém? Você entendeu isso? Se coloque de pé, meu irmão e minha irmã. Nós vamos orar ao Senhor. Se acreditarmos no potencial que Deus colocou dentro de nós, vamos fazer e viver grandes coisas para Ele. Quem deseja viver e fazer grandes coisas para Deus. Saiba quem você é, amado e amada pelo Senhor, reconhecido por Deus. Celebre a sua identidade, celebre a vida que Deus te deu e viva a vida que Jesus pagou muito caro para conquistar por você. Vença os gigantes, Deus é com você, amém? Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar. O horário já se avançou. Eu esqueci meu celular. Eu sempre tenho um cronômetrozinho do lado. Dessa vez eu esqueci. Mas nós vamos orar. E nós vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Nós vamos entregar a nossa vida a Deus. Nesta noite. Não foi seu aniversário nessa semana, né? Teve alguém mais que fez aniversário essa semana? Você, meu amor. As minhas gêmeas fizeram aniversário essa semana. Raquel fez aniversário essa semana. Amanhã a Raquel vai fazer aniversário. Meu irmão e minha irmã, independente se você fez aniversário sexta-feira, se você vai fazer amanhã, se você vai fazer depois, você está aqui porque Deus tem te presenteado com vida. E o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é entregar o nosso coração e a nossa vida para Ele. E dizer: Senhor, meu coração é Teu. A minha vida te pertence. E eu quero honrar ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. E eu vou me empenhar nisso.
em ser quem o Senhor deseja que eu seja, em fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça, em viver a vida que o Senhor preparou para mim, preparou para você. É sua, é minha, é presente de Deus para nós.